Copa do Mundo FIFA 2000. Você ligado na Globo, a bola vai rolar na terça-feira de Copa do Mundo, neste dia 3 de julho de 2018. Nós vamos conhecer os dois países que vão completar as quartas de final da Copa do Mundo. Nós estamos aqui em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, uma cidade com 4.900.000 habitantes, um verdadeiro berço da história russa, depois da história soviética, uma das mais belas cidades aqui da Copa do Mundo. E esse estádio aqui, Arena Novinha, que foi inaugurada em 2017 para a Copa das Confederações, vai receber o encontro entre Suécia e Suíça. Talvez dois países improváveis desta fase da Copa do Mundo. Mas é sempre assim. Pintam as surpresas, Suécia e Suíça têm lá alguma tradição e vão fazer esse jogo aqui para definir quem passa para as quartas de final. E a gente vai acompanhar tudo isso, porque as quartas de final já vão se desenhando. Já sabemos que sexta-feira tem Uruguai e França, sexta-feira tem Brasil e Bélgica. Aí no sábado nós teremos Rússia e Croácia e hoje nós vamos conhecer o outro jogo. Essa partida aqui define um classificado e mais tarde a partida entre Colômbia e Inglaterra. Brasil classificado, Brasil pega a Bélgica. O Brasil sofreu um pouquinho no começo do jogo, depois passeou bonito no jogo, conseguiu fazer um bom trabalho na partida contra o México. E a Bélgica suou muito para ganhar do Japão no último ataque do jogo. Agora a gente vai para a seleção brasileira, vai com o Tino Marcos, ele conta as novidades. São agora 4 horas e 39 minutos da tarde de terça-feira aqui na Rússia. São 10 horas e 38 minutos, 39 minutos da manhã de terça-feira no Brasil. O dia já está ganho para a seleção brasileira ou tem trabalho pela frente, Tino Marcos? Salve, Kleber Machado, um abraço a você. Tem trabalho sim, especialmente para os que não jogaram ontem ou jogaram apenas parcialmente. A seleção vai fazer aqui neste campo de Sochi o penúltimo treino na cidade que escolheu para ser tipo a casa da seleção brasileira aqui na Rússia. Depois deste jogo na quarta de final, se o Brasil passar, claro, aí a seleção vai pulando de cidade em cidade até chegar à final. Não volta mais para Sochi, o modelo muda desde que a seleção iniciou a preparação aqui para essa Copa do Mundo. A seleção brasileira que não terá, isso já sabemos, não terá o Casimiro. Ele levou o segundo cartão amarelo, vai ser substituído pelo Fernandinho, que entrou em todas as partidas, é praticamente o 12º titular da seleção brasileira. Expectativa também em relação ao Marcelo, se ele volta ao time, ele já está liberado pelos médicos. O Felipe Luiz, como sabemos, jogou a última partida, até jogou muito bem, mas o Marcelo, em tese, é o titular do técnico Tite na lateral esquerda. Hoje, diferentemente de outros jogos, os jogadores não terão folga depois desse treino. Normalmente eles saíam, voltavam só no dia seguinte, na hora do almoço, mas desta vez o intervalo é menor. Portanto, a seleção treina e se mantém concentrada. O time viaja depois de amanhã para Kazan, onde na sexta-feira, então, tem esse duelo difícil contra a Bélgica, Kleber Machado. Tino Marcos continua acompanhando com todo o time da Globo a seleção brasileira. Aliás, sexta-feira, se preparem. Sexta-feira, 5 da manhã, começa a hora 1 e a gente já começa a falar de Copa do Mundo. Depois tem o Bom Dia Brasil. E a partir das 9h30 da manhã, o assunto já vai ser bola rolando na Copa do Mundo, começando com a partida entre Uruguai e França. Daí sai um semifinalista e exatamente o time que vai pegar o classificado do jogo entre Brasil e Bélgica. Se você quiser abrir o mapa da Rússia e traçar os caminhos do Brasil, como o Tino falou, sai de Sochi,
vai para Kazan e joga contra a Bélgica. Passando para a semifinal, vem aqui para São Petersburgo e nesse estádio vai enfrentar o classificado de Uruguai e França. E a final vai ser lá em Moscou, no estádio Luzhniki, o estádio da final da Copa do Mundo. Júnior, a gente viu o jogo no Brasil, um momento de tensão e depois uma tranquilidade. Agora a Bélgica vai se recuperar só lá pela quinta-feira do que passou ontem. Verdade. Boa tarde para você, bom dia para a lá no Brasil. Até mesmo eles deram sorte que poderiam ter uma prorrogação, né? Que seria pior ainda, né? Mas eu acho que a gente viu ontem uma equipe que saiu perdendo 2-0 contra o Japão, que jogou bem durante grande parte do jogo e teve um poder de reação muito grande. Terminou a partida com uma moral lá em cima, né, Cleber? Porque você se classificar com gols 47 minutos, naturalmente o time belga vai estar com a cabeça bem arejada para esse jogo com o Brasil. A melhor seleção da primeira fase, a Bélgica. Uma seleção brasileira que foi crescendo ao longo da competição e fez certamente o seu melhor jogo contra o México, principalmente o segundo tempo contra o México. Qual é o balanço para esse jogo? Marcelo volta, se tiver em condição tem que ser titular. O Fernandinho entra no lugar do Casemiro e fica tudo na boa. Você imagina que o Tite pode mexer mais ou agora é hora de, em time que está ganhando, só se mexe caso seja necessário? Eu acho só em caso de contusão. Marcelo está recuperado, naturalmente. Não tem como você abrir mão do Marcelo. O Ricardinho, como você já falou, ele entrou em praticamente todos os jogos. Como o Tino falou, ele entrou em todos os jogos. O Fernandinho tem, na verdade, o status de titular também, né? É um pouquinho diferente do Casemiro, um pouco mais de mobilidade, chega um pouco mais na frente, até porque no City ele joga. Não deve mexer muito no jeito do time. Não, a forma de jogar, eu acredito, quer dizer, aquela espinha dorsal, eu acho que vai ser mantido. O Fernandinho tem que ficar atento, porque ele vai jogar um pouco mais atrás, para poder dar uma cobertura para os laterais do homem. A gente vê aí os gols da vitória da Bélgica, né? Contra o Japão, tomou 2-0 e virou 3-2 com gol assim a 48 e 50. O que nós temos que tomar mais cuidado com a Bélgica, se você já tem isso na cabeça, e onde a gente pode usar uma eventual fraqueza da Bélgica? Ontem, pelo que a gente viu, quando entrou o Fellaini, deu uma mudada completamente. Mas ele colocou o Fellaini porque as coisas não estavam dando certo, né? E depois botou o Chadli também do lado esquerdo no lugar do Carrasco. Eu acho que pelo lado... Os dois fizeram gol. E pelo lado esquerdo do setor defensivo da Bélgica, ali onde atua o Carrasco, que não tem muita cobertura, eu acho que é um lado bom para a gente atacar. O lado direito ele fica bem fechado porque tem uma marcação mais estreita. Mas eu acho que no meio campo é que vai decidir o jogo. E na defesa tem que subir, né, gente? Se não subir, os caras são grandões. São grandes bem colocados. E sabem que tem isso como uma grande virtude e usam, na verdade, muito bem. O estádio aqui de São Petersburgo tem capacidade para 69 mil pessoas. O Brasil já jogou aqui. Uma das partidas do Brasil contra a Costa Rica foi disputada por aqui. Foi a abertura da Copa das Confederações. Fica numa ilha aqui no encontro do Rio Neva, com a saída para o Mar Báltico. Muito bonito o lugar. E foi baratinho o estádio. Quase 6 bilhões de reais ele custou. E de olho nesta joia da arquitetura, Marcos Ochoa, que traz a movimentação antes da bola rolar, a torcida da Suíça, a torcida da Suécia, chegando, Ochoa. Kleber, torcedores que, digamos assim, não tem muitos problemas econômicos, né, financeiros, para vir assistir um jogo de Copa do Mundo, né, uma torcida muito colorida, né, amarela e vermelha, mas uma torcida mais quieta, né, não tem tanto barulho. O que a gente vê muito aqui é alemão, né, muito alemão mesmo, porque era para eles estarem jogando aqui como o primeiro do grupo que se imaginava, e não a Suécia. E também muito flamenguista. No primeiro momento, por exemplo, tem muito flamenguista. Deve ser por causa do Júnior. Não era por causa do Júnior. Na verdade, era aquela camisa reserva que os alemães usavam no Brasil. Tem muito alemão com essa camisa, gostaram muito. Mas, enfim, muita animação. Do lado de fora, ainda uma chegada realmente calma. Animação mais dos jogadores, né? Tanto suíços quanto os suecos estão muito felizes de estar aqui. Os suíços, acho que esperavam essas oitavas de final. Eles achavam que iam sair em segundo lugar do grupo. Para a Suécia, é que foi realmente uma surpresa. O time da Suíça tem 2 desfalques, pelo lado direito, o Liechtensteiner, o capitão, não vai jogar, foi suspenso. Ele vai jogar um lateral direito, Lang, que é mais ofensivo, e também na zaga o Char também foi suspenso, vai jogar provavelmente o Giroud, que é já um veterano, um bom jogador. E o Lasso, pela Suécia, também foi suspenso e também vai ter que trocar no meio de campo, mas não muda muito não.
são dois times que jogam bem melhor na defesa do que no ataque. Embora hoje eu diria que a Suíça tem mais responsabilidade de atacar do que a Suécia. Kleber, Júnior. Aí o Jô trazendo as primeiras informações, ele falou de a Suécia tem uma indústria forte, né, de automóvel, telecomunicação, farmácia. A Suíça tem a 23ª economia do mundo, e aquela história dos bancos, né, liberou a entrada, circulação de capital e tem um sigilo bancário. Então, como disse o Jô, a pessoa foi lá, sacou um dinheirinho e veio sossegado assistir o jogo. A gente vai fazer mais um intervalo. O importante é que essas duas seleções vão escrever uma nova página na história deles para a Copa do Mundo, na história deles na Copa do Mundo. A Suécia já foi vice-campeã, a Suécia já foi semifinalista, a Suíça teve o melhor desempenho lá em 54, quando organizou a Copa. Mas hoje é dia de ir na estante, pegar o livro, abrir a página e escrever uma página nova, história nova para a Suíça e Suécia na Copa do Mundo. Globo da Copa, aqui é emoção!